Nos anos 60, a escola secundária Yacide era uma das mais bem-sucedidas em Paterson, Nova Jersey. Joe é um professor nesta escola, e sua turma o adora porque ele ensina coisas importantes com bondade, mas também com competições divertidas. Certa manhã, sua aula é interrompida pelo colega professor Frank, que lhe diz que estão realizando uma reunião do conselho executivo do sindicato sem eles. Furioso, Joe irrompe na reunião e grita com todos por não apoiarem suas ideias de reforma e sempre desistirem assim que o governo local pede para manterem as coisas quietas. Cansado do comportamento de Joe, o conselho concorda em transferi-lo para outra escola. 20 anos depois, a escola secundária Yacide se deteriorou ao ponto de ser chamada de o caldeirão de violência. O prédio em si perdeu seu brilho, e os alunos não sabem o significado de bom comportamento. Bullying e violência estão em todos os corredores, eles não ouvem os professores e até os agridem quando tentam intervir, e substâncias ilegais e armas são negociadas como se fossem doces. A maioria dos alunos não consegue passar no teste mínimo de habilidades básicas, e isso é uma má notícia para o prefeito Botman, que não quer perder a escola para a administração estadual porque isso lhe custará a eleição. Frank, agora superintendente da escola, e o Sr. Rosenberg, o advogado do conselho escolar, chegam à única conclusão lógica: eles devem trazer Joe de volta. Botman não gosta da ideia, mas ele a aprova porque não tem escolha. Frank e Rosenberg vão ver Joe, oferecendo-lhe o cargo de diretor na Yacide, mas Joe os rejeita, explicando que sabe que o prefeito só quer salvar a si mesmo e não as crianças. No entanto, Frank o convence a mudar de ideia ao apontar que Joe não fez diferença até agora com toda sua rotina de Crazy Joe e ele não deveria levar isso para o túmulo. No dia seguinte, Joe aparece na Yacide como o novo diretor. Ele realiza uma reunião com os outros professores e imediatamente coloca sua autocracia em ação, dizendo que é o único que fala em suas reuniões. Depois de pedir uma lista com os nomes de todos os alunos envolvidos em atividades criminosas, ele ordena ao zelador que limpe as paredes e faça com que qualquer aluno em detenção o ajude. O Sr. Darnell, o professor de inglês, é rebaixado a assistente do treinador de futebol. Haverá guardas nos corredores para ajudá-los a parar a violência, e todos os professores devem se concentrar em preparar os alunos para seu próximo teste padronizado, porque a escola precisa de 75% de aprovação, e da última vez eles fizeram menos de 40%. Em seguida, Joe convoca uma assembleia escolar, onde todos os encrenqueiros da lista são colocados no palco. Quando Joe se aproxima, ele esbarra em Kaneesha, que fica feliz em vê-lo porque ele costumava ser seu diretor na escola primária. Joe sobe ao palco e pede silêncio, mas ninguém lhe dá atenção, e os encrenqueiros riem quando ele pede para cantarem a música da escola. Vendo-os como incorrigíveis, Joe decide expulsar todos os encrenqueiros, prometendo ao resto das crianças que ninguém mais os incomodará. A segurança retira todos os alunos do palco e isso é o suficiente para acalmar todos os outros, especialmente quando Joe diz que eles poderiam ser os próximos se não estudarem duro. Na tarde seguinte, Joe tem uma reunião com todos os pais. Leonana, a mãe de um dos alunos expulsos, está furiosa com o que aconteceu e muitos pais a apoiam. Mas Joe não cede e oferece um discurso sobre algumas maçãs podres estragando a cesta inteira. Ele explica que expulsou 300 crianças para salvar 2.700 e que prometeu a Deus que salvaria esta escola. Este discurso lhe rende o apoio de quase todos os pais, mas Leonana permanece furiosa. No dia seguinte, Joe vem à escola e encontra um garoto o esperando. Sans foi expulso e agora tenta dizer a Joe que ele cometeu um erro porque não fez nada, mas Joe sabe que ele está mentindo e o leva ao telhado com ele. Ele chama Sans de covarde por não contar aos pais que foi expulso e diz a ele que consumir essas substâncias ilegais o matará, então se ele quer morrer tanto assim, deveria pular. Sans obviamente se recusa e promete que se sairá melhor, e Joe aceita lhe dar uma segunda chance, mas se ele errar novamente, estará fora para sempre. Durante o almoço, Joe vai de mesa em mesa ouvindo o que os alunos têm a dizer e oferecendo alguns conselhos. Ele fica feliz em ver que Ray está usando um terno, o que dá um excelente exemplo, ao contrário de Sans e seus amigos, que se vestem de forma desleixada. Quando ele os vê incomodando uma garota, Joe os faz levantar e critica a escolha de roupas deles na frente de todos, depois pede para cantarem a música da escola. Ele também lembra a todos na sala que ninguém deve se mover durante a música da escola, então quando Darnell se inclina para pegar algum lixo, Joe o manda para o escritório dele. Os meninos não sabem a letra de qualquer maneira, fazendo Joe dar-lhes detenção e informar a todos que, a partir de agora, todos devem estar prontos para cantar a música da escola sob comando ou haverá consequências.
Depois, Joe vai ver o professor de música Elliot para contar sobre a nova regra. Elliot aceita, mas ela ensinará a música da escola depois que terminarem o treinamento para um próximo concerto de coro em Nova York. As crianças estão praticando Mozart, e Elliot gostaria que o trabalho delas fosse respeitado. Ela chama Joe, dizendo que ele não gosta que outros adultos se oponham a ele, e Joe reage demitindo-a e cancelando o concerto para que os alunos possam se concentrar no teste iminente. A partir de agora, a pianista Sra. Powers estará encarregada da aula de música. Depois, durante sua reunião com Darnell, Joe é chamado novamente. Darnell acha que está sendo tratado como lixo e quer que o diretor lembre que esses também são seus alunos. Isso termina com Darnell sendo suspenso. A vice-diretora John tenta fazer Joe ver a razão, explicando que Darnell é mais do que apenas um treinador e que ninguém entende o que Joe está fazendo, mas Joe responde que é exatamente assim que ele gosta. O dia do teste prático chega e todos os alunos o preenchem da melhor forma possível enquanto os professores os observam de perto. Joe não quer esperar muito pelos resultados, então envia John para a junta escolar para pedir a carta diretamente. Certa manhã, a apresentação especial que um aluno está fazendo para a imprensa local é interrompida por um ataque na cafeteria. Um dos meninos expulsos voltou e está espancando Ray, ele também está com uma faca. Joe rapidamente o pega e se pergunta como ele entrou, a segurança diz que alguém deve tê-lo deixado entrar por dentro. Naquele momento, Joe decide que todas as portas da escola serão trancadas e acorrentadas. Algum tempo depois, Joe encontra Kaneesha se sentindo chateada. Ela é uma garota inteligente, mas suas notas não têm sido boas desde que perdeu um lugar para morar porque sua mãe não a quer. Determinado a ajudar, Joe leva John para ver a mãe de Kaneesha em sua casa. A mãe explica que teve Kaneesha quando era adolescente, então teve que abandonar sua vida normal para trabalhar. Hoje em dia, ela está tentando se limpar, mas isso a deixa em um estado terrível de espírito. Por isso, ela achou que seria melhor enviar Kaneesha para os serviços sociais, mas ela nunca deixou de querê-la por perto ou de amá-la. Joe promete ajudá-la a encontrar um emprego melhor e um lugar mais agradável para morar, desde que ela leve Kaneesha de volta e a ajude a se concentrar nos estudos. A notícia das portas acorrentadas chega aos jornais, e Leonana aproveita a chance para levar a reclamação ao conselho escolar. Frank repreende Joe por se comportar dessa maneira louca, mencionando que Leonana está organizando um grupo para removê-lo e o chefe dos bombeiros está do lado dela. Ele acha que Joe está alienando todos como fez com sua esposa, então agora ele escreverá uma carta de desculpas para Elliot e Darnell, porque se Joe quer ser respeitado como autoridade, ele deve começar respeitando a autoridade também. Darnell é reinstalado, mas os problemas ainda não acabaram. O chefe dos bombeiros aparece na escola com a imprensa, então Joe o faz sair enquanto o ameaça com um bastão. John tenta expressar suas preocupações sobre essa atitude, mas como sempre, é ignorada. Para a decepção de Joe, da próxima vez que vê Ray é quando o menino vem se despedir porque não pode mais ficar nesta escola. Mais tarde, Joe encontra Sans e seus amigos brincando no banheiro. Ele os faz cantar a música da escola e fica chocado ao ouvir uma bela interpretação no estilo de um coral de igreja. Os meninos admitem que foi Powers que os ensinou isso, então Joe vai vê-la para parabenizá-la e pedir para ensinar a todos essa versão da música a partir de agora. Os resultados do teste prático chegam e Joe fica desapontado ao ver que eles só marcaram 33%. Ele chama todos os professores para o ginásio e diz que a ineficiência deles é a culpa por esses resultados ruins, então eles têm que trabalhar mais. Joe quer iniciar um programa de tutoria e um curso extra de leitura de recuperação aos sábados, mas um professor aponta que é difícil fazer as crianças virem nos fins de semana. Seu plano é que eles vão até a casa de cada aluno e falem com seus pais para envolvê-los, talvez até mesmo convidá-los para virem também se não souberem ler. Nas semanas seguintes, professores e alunos trabalham duro para se prepararem para o teste, e Joe está o mais envolvido possível com seus alunos. Isso ainda não é suficiente para Leonana, que junto com o chefe dos bombeiros vai falar diretamente com Bachman. Frank e Rosenberg tentam defender o trabalho de Joe, mas Bachman os expulsa da reunião e chega a um acordo com Leonana para que ela não convença a cidade a não votar nele. Bachman vai demitir Joe, e Leonana reunirá o apoio das pessoas para a sua campanha. Mais tarde, no banheiro, Bachman diz ao chefe dos bombeiros que eles vão prender Joe pelas correntes ilegais após o teste, sem perceber que Rosenberg está em uma das cabines e ouve tudo. Rosenberg informa Frank disso e eles vão avisar Joe, que rapidamente elabora um plano. Quando os guardas de segurança virem o chefe chegando, eles chamarão o código 10 pelo walkie-talkie e os professores poderão remover temporariamente as correntes. Depois, John tenta falar com Joe sobre o progresso de seu programa de leitura, mas ele diz que está ocupado demais para investigar agora e que sua vice-diretora deve fazer as coisas sem precisar dele o tempo todo. No final do dia, John pede a Joe uma transferência, explicando o quão frustrante é trabalhar com ele.
Ela o chama de fanfarrão egomaníaco que bate em pessoas que não podem lutar de volta e destaca que metade da equipe se sente da mesma maneira, eles simplesmente não saíram ainda porque se importam com as crianças. John, no entanto, já teve o suficiente de sua falta de respeito e apoio aos professores, então ela quer sair. No dia seguinte, antes da assembleia, Joe entrega a John seus papéis de transferência. Então ele dá um discurso aos alunos sobre a má fama da escola na cidade, inspirando-os a provar que não são selvagens. Ele também mostra sua gratidão aos professores, a quem dá crédito a John. Em seguida, Powers canta Glean On Me e os alunos cantam junto, animados para mostrar ao governo que não são inferiores. Vendo toda a escola se unindo, John decide ficar. No dia do teste, os alunos preenchem o exame com confiança. Mas também está chegando uma reunião do conselho escolar e Leonana não pode esperar mais, então Bachman finalmente dá permissão ao chefe dos bombeiros para obter uma ordem judicial. Enquanto isso na escola, Kaneesha descobre que está grávida, mas seu namorado não acredita que seja o pai mesmo que ela jure que ele seja o único menino com quem ela esteve. Joe oferece seu apoio e promete que encontrarão algumas outras alternativas, mas sua conversa é interrompida por um guarda anunciando a chegada do chefe dos bombeiros com Leonana e repórteres. Chamando o código 10, Joe tenta remover as correntes, mas o chefe está pronto e tem uma gravação desse código, então Joe é preso por violar o código de incêndio, deixando Joe no comando. Naquela noite, o conselho escolar realiza uma reunião. Frank tenta defender o trabalho de Joe, mas Leonana aponta que a escola só obteve 33% durante o teste prático, o que significa que Joe realmente falhou em seu trabalho. A reunião é interrompida subitamente quando cada aluno aparece exigindo que Joe seja libertado. Bachman sabe que parecerá ruim se demitirem um homem com tanto apoio, então ele fala com Joe, pedindo-lhe para dizer aos alunos para saírem. Quando Joe se recusa, Bachman puxa o gatilho e explica que os policiais estão se preparando lá fora. Se os alunos se revoltarem, as coisas podem ficar violentas. Joe aceita falar com eles, mas apenas pela segurança deles, não porque ele ache que estão fazendo algo errado. Quando ele sai, Leonana está falando com as crianças, mas ela está apenas sendo insultada e lembrada de todas as coisas que Joe fez pela escola. Ele fica emocionado quando as ouve chamá-lo de pai, mas ainda está preocupado com a polícia, então Joe assume o controle e lembra-os de respeitar a lei. Seu discurso é interrompido subitamente por John, que traz os resultados dos testes com excelentes notícias: a escola passou. Enquanto todos comemoram, Joe diz a Bachman que ele e o Estado podem ir para o inferno. Joe mantém seu emprego, e os alunos terminam a noite cantando a música da escola. Quando chega a hora dos alunos do último ano se formarem, Joe entrega os diplomas com palavras carinhosas adaptadas para cada aluno. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares. Até a próxima!